Bom dia. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, é a Thaísa. Ó, quem chegou? A Mari. Bom dia, gente. Bom dia. Sejam bem-vindas. Ó, a Mari entrou. Michele, gravidíssima. Tá aí. Uai, acho que só tá chegando as mães aqui. Quem tá grávida, essa live é pra esse público mesmo. Pra quem tá gravidinha, pra quem quer engravidar. Sejam bem-vindas. Hoje vamos falar justamente da parte da concepção, né? Pré-concepção, da parte da fertilidade. Eu quero entrar nesse assunto com vocês, que eu tô achando que é bem necessário. Vamos chegar, mulheres. Quem tá grávida também. Vamos pincelar um pouquinho a gestação, apesar que o assunto é muito extenso. Eu queria poder ficar 2 horas conversando com vocês, mas eu acho que eu vou fracionar a live. Sejam bem-vindas. Tô aqui só ouvindo. A fábrica já fechou. Conhecimento não quer demais, né, Maia? Até mesmo às vezes para ajudar uma amiga, ajudar uma conhecida, a vizinha. Então, conhecimento não quer demais, né, gente? Mas sejam bem-vindas, sejam bem-vindos todos vocês, né? De repente tem alguém aqui que tem a esposa que quer engravidar ou está, né, se preparando ambos para engravidar, porque fertilidade é responsabilidade dos dois, tá? Não é só da mulher, é do homem também, e eu vou falar sobre isso. Hoje na live eu quero tratar com vocês sobre a parte da fertilidade, especialmente, né? Então, esse ato antes de engravidar, essa programação metabólica. Alguém já ouviu falar em programação metabólica? Escreve aqui pra mim se sim ou se não, tá? E a programação metabólica tá relacionado justamente a isso, né? A essa programação antes de engravidar. E aí, o que eu quero falar sobre programação metabólica, né? A parte nutricional, que é muito importante. E aí também a gente entra na parte, então, da fertilidade ou da infertilidade, né? Então, hoje eu tenho recebido muitas pacientes aqui no consultório que estão no processo de emagrecimento apenas. Mas aí, quando a gente vai investigar, quando a gente vai conversar, tem ali o desejo de engravidar, né? Tá se preparando para engravidar, quer, né, emagrecer para engravidar, para se tornar até mais fértil. Então, essa é uma responsabilidade e é muito interessante quando isso acontece. Então, vamos chegar, vamos entrar, vamos sentar. Se preciso, pega aí um papel e caneta, porque eu vou passar algumas coisas mega importantes para vocês, tá? Até mesmo de suplementação para te ajudar nesse processo. Contando um pouquinho para vocês sobre a minha experiência e a parte onde eu também me coloquei como uma pessoa, né, tentante, né? Antes de ter os meus 2 filhos, eu também era uma tentante, vamos dizer assim, né? E essa experiência, né, hoje, olhando, me fez perceber o quanto é importante, né, a parte nutricional, a suplementação, a sua vida antes de engravidar, tá? Então, falando um pouquinho sobre essa abordagem, né, contando pra vocês um pouco até sobre a minha história, como foi que começou pra mim esse processo de entender a importância disso, foi quando, antes de eu engravidar do meu primeiro filho. Monique, aproveita e abre pra mim aqui a janela pra ficar um pouquinho mais claro. A outra também, tá? Antes de eu engravidar, de ter o Teodoro, né, que é o meu primeiro filho, eu já tinha uma vida super ativa. Então, por exemplo, eu comecei a atividade física com os meus 14 para 15 anos com a minha mãe. E desde então sempre fiz atividade física, sempre fiz uma alimentação até mais ou meninho, né? Lá em casa minha mãe sempre também cuidou disso. E aí, 1 ano e meio mais ou menos antes de eu engravidar de fato, eu parei de tomar anticoncepcional, parei de tomar remédio, né? Primeiro porque eu achei que, não quero esses hormônios, não quero tomar hormônio, né? Já tomava há muitos anos, né? Então, vou parar de tomar. E dentro desse processo, a gente fazia só ali tabelinha, né? Esse cuidado pra não engravidar. E não, de fato, falar assim, agora eu vou tentar. Mas a minha vida sempre foi muito ativa. Então, eu sempre fiz atividade física, né? Já tinha muitos anos que eu fazia. A alimentação, como eu falei, já cuidava. Quando eu decidi, de fato, engravidar, então, assim, agora eu não vou prevenir. Eu vou, né, engravidar. E aí, não fazer coito interrompido, nem nada disso. Eu lembro que
No primeiro mês, né, tentando, tipo, uma única vez, sabe? Falar, vai ser só uma, vou tentar só uma, sem interromper, sem fazer tabelinha, sem nada. No primeiro mês, não engravidei. Quando foi no segundo mês, na segunda tentativa, eu consegui engravidar. Então, eu até falo que foi uma gestação programada, né? Eu programei para engravidar. Ok, tive uma gestação maravilhosa, tive uma gestação tranquila, né? Aquele enjoo inicial que acontece. Passei todas as fases da gestação, né, ativa, fazendo atividade física, me alimentando bem. E ainda não tinha esse entendimento sobre a parte gestacional, ou sobre a concepção, ou sobre a pré-concepção, sobre fertilidade, nada disso, né? Deu tudo certo pra mim, tá tudo certo. Após eu ter o meu filho e entender um pouco mais e entrar na parte dos atendimentos, na parte nutricional, foi que eu percebi que eu acertei sem saber, né? Acertei sem entender o processo. Então, o que eu quero dizer para vocês sobre isso? Que a programação metabólica, que é justamente o processo onde os estímulos maternos que a gente tem, né, de hábitos nutricional e hormonal, influenciam diretamente na parte gestacional e também na vida dessa criança, né? Então, eu fiz uma programação metabólica sem ao menos entender que isso aconteceria, que isso era isso, né? Que isso era programação metabólica. Agora, na minha segunda gestação, que aí não foi algo que eu falei, não, vou engravidar, mas sempre tive o desejo de engravidar, a minha vida ativa, né, sempre existiu e a do meu esposo também. Então, ele sempre foi uma pessoa ativa, que se alimenta saudável, que suplementa. Eu também sempre fui ativa, que me alimento saudável, suplemento. E aí, quando, né, eu engravidei, eu percebi que eu fiz a programação metabólica e estava preparada, fértil, para poder engravidar. E aí foi, gente, incrivelmente também uma única escapadinha. Uma única, falei assim, não, sabe? Ixi, Maria, acho que eu engravidei. Já aconteceu isso com vocês? Quem já engravidou, aconteceu dessa forma? Você fala assim, você vai lá, né, não interrompe nada e fala, eu acho que agora eu engravidei, né? E por que eu tinha essa certeza que eu tinha engravidado? Porque eu sabia que eu estava, né, a parte hormonal ajustadinha, né, fazia todo o acompanhamento ginecológico, então tinha todos os hormônios, todas as vitaminas dentro da normalidade, né, a fase folicular, né, os meus folículos também, tudo normal. E falei assim, eu acho que eu engravidei. Batata, né? Semaninhas depois, fui percebendo alterações já no meu corpo, de coisa de 4 semanas, e eu estava grávida. Então, essa programação metabólica que eu quero tratar com vocês é justamente isso. É você, pai e mãe, se preparar para poder gestar. Se preparar para poder, né, fazer ali um bebê. Por que que isso é importante? Pensando nisso, né, nessa programação metabólica, nós hoje já ouvimos esse termo, nós somos aquilo que nós comemos, né? E os estudos já mostram que nós não somos só aquilo que comemos, não somos só aquilo que nossas mães comeram, mas especialmente aquilo que as nossas avós comeram. Então, olha que loucura. E se a gente for, então, pensar de aqui para frente, então nós somos aquilo que os nossos netos serão, né? Nós vamos programar e gerar gerações futuras mais saudáveis ou não. Olha que responsabilidade, então, né? E aí, pensando nisso também, como você quer as suas próximas gerações? Você quer gerações saudáveis, fortes, né? Sem patologia, sem doença, né? Previamente, geneticamente programada, ou tanto faz pra mim, pode vir o que vier, se for doente não tem problema, se tiver alguma sensibilidade alimentar também, tô nem aí, se for obeso, se for se tornar obeso, ter alguma cardiopatia ou alguma outra doença, não me preocupo. Como que pra vocês passa isso na cabeça? Já pararam pra pensar? Que, principalmente quem quer ter filho, já parou pra pensar nisso? Será que eu quero ter filhos, netos saudáveis, fortes, que
não desenvolvam nenhum tipo de doença, ou tanto faz. O que acontecer, aconteceu, foi porque Deus quis. Deus que quis assim, né? Temos que aceitar o que está escrito, né? No nosso destino, na nossa parte, não influencia em nada. Escrevam aqui pra mim. O que vocês já pararam pra fazer essa pergunta? Tomar um chai latte. Então, gente, a programação metabólica é uma responsabilidade dos pais. É uma responsabilidade nossa. Porque quando, por exemplo, eu tô aqui no consultório atendendo as minhas pacientes, né? E eu vou no questionário pré-consulta, eu sempre pergunto, né? Você tem histórico na família, né? De alguma doença? Ah, sim, eu tenho. De diabetes, de hipertensão, de cardiopatia, de resistência insulínica. Ok, então, ou seja, você também tem esse gênese para desenvolver uma patologia, né? Então, a sua responsabilidade é ainda preparar o seu corpo, mãe, para a sua geração, para os seus filhos e para os seus netos. Então, aí, quando a gente pega nesse ponto, né, que eu começo a conversar aqui com elas, algumas mães que querem engravidar, nossa, vira assim caraca, quanto que isso é sério, né? Estamos falando, né, então, de responsabilidade e de saúde das próximas gerações, tá? Ó, a Mai falou. Saí aí do consultório ontem bem pensativa sobre isso, Rai. Olha que bacana. É isso, né? Essa reflexão, ela acontece. Porque daí você fica naquele estado assim, meu Deus, e agora? Por onde eu vou começar, tá? E por onde eu vou começar é justamente pelo básico, né? Pelo básico. E eu vou falar da parte nutricional com vocês, pais que querem engravidar, tá? E para as mães também. Então, a gente vai tratar os dois, tá? A gente vai falar sobre mães também, sobre fertilidade da mãe, infertilidade da mãe e sobre fertilidade da mãe e infertilidade do pai. Porque essa questão da programação e da fertilidade é dos dois, tá? Não é só da mãe. Então, muitas vezes eu recebo só a mãe aqui, só vem ela, né, querendo tratar fertilidade. E, na verdade, é os dois, tá? Porque a gente precisa de um ambiente propício, de um ovócito ou um óvulo propício, né? Mas a gente precisa também desse espermatozoide propício para ali fecundar, tá? E fazer o embriãozinho. Eu quero... Ai, apertei sem querer. Eu quero colocar para vocês aqui uma lâmina, olha só. Ver se vocês conseguem visualizar. Eu vou só tirar rapidão aqui, ó, os comentários, só para aparecer inteiro, tá? Isso aqui é uma publicação de 2015 que mostra, né, que a obesidade paterna induz distúrbios metabólicos e espermáticos em descendentes do sexo masculino, que são exacerbados pela sua exposição a uma dieta obesogênica, ou seja, uma dieta, né, com um teor de carboidrato, de gordura que faz se transformar em obeso, tá? Então, os pais com IMC elevado, com IMC alto, impacta negativamente na qualidade e na quantidade, tá, do DNA do esperma e no desenvolvimento reprodutivo. Então, o pai, ele transmite esse gene para o filho e fatores ambientais faz com que essa criança que depois, né, vamos dizer, esse embrião que vai se desenvolver em um adulto, vai se tornar um obeso, tá? Deixa eu ativar de novo os comentários. Conseguiram ver aí, gente? Certinho o artigo? Conseguiram perceber? E aí, quando a gente fala em dieta, só para vocês terem uma ideia, 80% da dieta interfere no DNA. Interfere naquilo que você está fazendo de programação metabólica. 80%. 80% do que você come, da sua alimentação, vai interferir no DNA, daquilo que você vai produzir, da criança que você vai gerar. Meu Deus, que responsabilidade, tá? E quando a gente fala, então, de fertilidade significa que a gente está falando uma capacidade, né, de conceder. Uma capacidade, então, de induzir a concepção, tá? Então, se referindo isso ao sexo feminino ou masculino.
Então, fertilidade é uma responsabilidade e a gente tá falando dos dois, de ambos, tá? De pai e de mãe. E quando a gente quer pensar em fertilidade, né, uma pessoa que se torna infértil, ela, hoje em dia, 15% dos adultos, né, dos pais, eles estão inférteis, né? E quando a gente trata como infertilidade? Quando eles já estão tentando, né, como que é a palavra? Sem se proteger, né? Eles estão desprotegidos, né, tentando há mais de um ano. Então, quando você está há mais de um ano tentando engravidar você e seu esposo, isso já é tratado como infertilidade, tá? E para quem é fértil, a gente fala de programação metabólica, ou seja, de se preparar pelo menos 3 meses antes de engravidar. E isso já aconteceu aqui no consultório. Isso aconteceu aqui comigo, né? Eu acredito que umas 3 pacientes, né, foi dessa forma. A gente começou uma programação, uma delas não tinha esse intuito de engravidar, né? Assim, eu quero engravidar, mas não é esse ano. Aí outra falou, eu quero engravidar, quero me preparar esse ano pro ano que vem, né? E aí teve outra também que aconteceu da mesma forma. E que 3 meses depois engravidaram, tá? Então tive paciente que não estava na programação engravidar, também não estava prevenindo, engravidou. Teve paciente que queria engravidar, mas daqui um ano engravidou em menos tempo, em 3 ou 4 meses, tá? Porque a gente foi fazendo essa programação metabólica de preparar o corpo, de emagrecer, de entrar com uma alimentação propícia, que eu vou falar mais pra frente pra vocês sobre isso. E aconteceu então dessas pacientes engravidarem, tá? Então, homens e mulheres, eles contribuem para essa parte da fertilidade, tá bom? E aí? Tem alguém aqui? Deixa eu perguntar antes de eu ir mais pra frente e falar das vitaminas, das necessidades de vitaminas e minerais. Tem alguém aqui que quer engravidar, que pretende engravidar? Tem algum pai ou alguma mãe aqui que está nessa live para querer engravidar? Fala aí pra mim. Quem é aqui que está querendo engravidar? Eu sei que já tem uma aqui, ó, já chegou. Uma gravidinha minha vai falar um pouquinho com vocês hoje sobre a experiência dela, tá? Que uma das gravidinhas que não tinha pretensão de engravidar assim recente, começou um acompanhamento comigo e conseguiu engravidar. Mas quem quer engravidar? Ó, a Anne. A Anne quer engravidar. A Selma quer engravidar. Que legal! Temos mulheres aqui também que querem engravidar. Tem alguém grávida aqui? Eu sei que a Rô tá aqui, que é grávida. Tem a Maia, eu acho que ainda tá aqui, que já teve o neném, que é uma das minhas pacientes que queria engravidar. Começou a preparação e engravidou. Bom, gente, então, pra gente trabalhar essa parte de um território mais propício, né? De uma parte de mais fértil... Eu quero mais pra frente. Você quer Vitor? Você quer o quê, Vitor? Engravidar? Quer engravidar uma mulher mais pra frente? Então já escuta aí, abre os ouvidos, né? Só não vamos deixar seu pai saber disso. Quando a gente fala das necessidades, eu quero agora dividir com vocês esses públicos, tá? Então, o público feminino e o público masculino, e eu vou começar pela fertilidade masculina, tá? Eu quero começar falando sobre a responsabilidade, então, do homem. Por que a gente deve também tratar eles, né? Horas. Eles estão ali, né, com o espermatozoide, que vai precisar do óvulo para fecundar. Então, esse espermatozoide, né, o início do serzinho, ele precisa ser forte. E aí, explicando um pouquinho pra vocês, assim, especificamente, o espermatozoide, ele tem na cabeça dele ali, né, uma estrutura que precisa muito, muito, muito de zinco, tá? Eu vou abrir uma lâmina pra vocês darem uma olhadinha. Vamos ver aqui, pegar essa daqui, tá? Então, a gente tem aqui a parte do homem, né, do espermatozoide, que quando a gente tem um estresse muito alto, né, a gente fala estresse oxidativo, então assim, alguns estilos de vida, como fumo, cigarro, né, o homem que às vezes é sedentário, às vezes não, que é sedentário, que está obeso, que não faz nenhum tipo de atividade, que tem uma alimentação extremamente industrializada. Então, esse homem, ele gera ali no seu corpo um estresse oxidativo. E isso faz com que não tenha
quase nada de nutriente para nutrir esse espermatozoide. Então já começa daí, né? Como é uma responsabilidade. E olha como o corpo humano ele é perfeito, né, gente? Ainda diante, às vezes, de vários estresses oxidativos, como nesse caso do espermatozoide, ainda assim a gente vê a reprodução humana acontecer. Mas pode ter certeza que muitas barreiras existem para que realmente gere ali a vida, tá? Existe muita barreira, existe muita coisa acontecendo dentro desse organismo até formar esse embrião, tá? Então, na cabeça do espermatozoide, essa partezinha maiorzinha que vocês estão vendo, ela é revestida por zinco. E esse zinco, ele é importante para esse espermatozoide conseguir entrar no que a gente chama de zona lúcida, tá? Do óvulo, que é uma partezinha que é mais ácida. Então, ele precisa ser forte para ele entrar e conseguir fecundar, tá bom? Então, a gente faz uma recomendação de zinco. Vou agora abrir a outra lâmina que vai mostrar sobre as vitaminas, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver certinho. Eu vou desativar de novo os comentários, porque de repente você tira print, né? Aproxima depois e vê ali todas as vitaminas que a gente recomenda para fertilidade do homem, tá? Então, tira um printzinho aí para você depois dar uma lida melhor, tá? Então, quando a gente fala também de fertilidade masculina, a gente fala de zinco primeiro e depois a gente fala de coenzima Q10, tá? Então, o zinco, ele vai fazer isso, ele vai auxiliar na produção do espermatozoide, no desenvolvimento fetal e infantil, né? Diminui a deficiência também, o retardo do crescimento, da maturação, da impotência sexual e também da deficiência que vai gerar, se você tiver mais deficiência de zinco, ela vai gerar mais estresse oxidativo e contribuir para a má qualidade desse espermatozoide, tá? E a coenzima Q10, ela dá mais turnover, que a gente fala, né? Mais carga de energia para esse espermatozoide. Então, ele é vital para as atividades, né, do metabolismo energético e pode ter interferência direta na produção de energia do espermatozoide. E aí, a gente faz também uma recomendação, anota aí. A gente faz uma recomendação de coenzima Q10, tá? Então, quanto de zinco que a gente recomenda? Deixa eu abrir aqui. Outra que vai estar melhor para vocês. Quanto que a gente indica de zinco para a fertilidade masculina? A gente indica dose usual, geralmente de 15 miligramas, tá? E aí, aonde a gente pode encontrar zinco? Então, assim, gente, queremos engravidar, né? Peraí, já vamos começar a tratar o homem já, ou com uma suplementação de zinco, 15 miligramas, ou então através de fontes alimentares como amendoim, a amêndoa, a castanha, o chocolate amargo, feijão, grão de bico, também as folhas verdes escuras, né, que também são antioxidantes. Então, a gente também utiliza das fontes alimentares, tá? Sem zinco, você tem zinco baixo, você tem menor fertilidade, tá? Aí, outra lâmina aqui que eu vou mostrar pra vocês é da coenzima Q10. Então, a gente encontra esse maior turnover de energia, tá? E quanto que a gente recomenda de coenzima Q10? Eu até falo, gente, aqui no consultório que a coenzima Q10, ela é vida. Ela é vida pra tudo, pra saúde da mulher, pra gerar mais energia, né? Na verdade, a coenzima Q10 é isso, é um pump, né? Um turnover de energia, né? Ela gera mais produção de energia. E isso, especialmente cerebral, né? Diminui fadiga, é perfeita. E aí, ela usa também na parte da fertilidade feminina e masculina a coenzima Q10. E aí, a recomendação de dose usual é 100 miligramas, tá? Por dia, ou o Inubicol, que a gente utiliza, né? Que é uma forma também de coenzima Q10, também 100 miligramas. Isso para você usar para manipulação. E aí, em alimento? Então, a gente tem pequenas quantidades nos ovos, nos cereais, grão de bico, nas sementes, nas frutas, tá? E aí, agora, quando a gente vem para fertilidade feminina, né? Então, percebam que eu já estou indo direto ao ponto, tá, gente? Deixa eu abrir aqui pra vocês. De repente tem alguma perguntinha. Estão entendendo? Tá muito rápido o raciocínio. Tem uma gravidinha aqui de 13 semanas, que é ela que vai entrar. Rô, você já quer entrar?
Se tiver com tempo, né? Se o seu tempo é agora, a gente já põe você aqui para você conversar um pouquinho com a gente. A minha convidada especial, né? Que é minha paciente, a Rô, e ela foi assim, papum, né? Começou um acompanhamento nutricional, teve um território fértil, suplementou também, fez bastante suplementação, e aí acabou engravidando algo que ela nem esperava que fosse tão recente. Rô, se você estiver por aí, a gente pode já colocar você, tá bom? Só me dá um oizinho. E aí eu vou dar continuidade aqui, então, tá? E aí, gente, o que é mais importante, então, que é o que eu quero tratar com vocês, da fertilidade feminina, que a gente tem... Aí, ela vai entrar. Então, eu vou trazer a Rô, que é minha convidada especial, para falar um pouquinho desse processo que ela tá vivendo, gente, né? Hoje ela está gestante, mas ela ainda, né, não tinha essa intenção de engravidar. E depois eu trago para vocês, então, sobre a parte da fertilidade feminina, tá? Vamos trazer a Rô para falar um pouquinho, essa experiência dela maravilhosa. Vou tirar os comentários e depois eu continuo, tá, gente? Minha maravilha. Oi! Gravidinha aqui. Tá conseguindo me ouvir? Sim, perfeitamente. Rô, como que você está falando nisso? Estou bem feliz também com o convite. Acho que é um assunto super importante, né? Para quem pretende engravidar aí. E para as mamães que também já vivem isso e também quem não vive, né? É algo muito importante por questão de alimentação, saúde, vitaminas, enfim. Bom, você quer que eu comece a falar por onde? Eu quero que você me fale, assim, você não tinha a intenção, né, Rô, de engravidar ainda, porque você sabia que tinha algumas questões, né, de saúde, e aí, assim, na teoria ainda não daria para engravidar. Eu quero que você me conte essa parte, para o pessoal saber. E bem nesse período em que eu e minha esposa, a gente sabia que ia ter uns empecilhos, talvez, né, para engravidar, eu conheci a Rai. E aí a gente já foi entrando com um processo, protocolo de uma alimentação saudável. Eu já tenho 5 anos, porém não cuidava da alimentação de maneira correta, que trouxesse benefícios também para o meu corpo, para a minha saúde, mente, cansaço, enfim. E aí tudo foi acontecendo, né, Rai? Inclusive, acho que daqui um mês a gente está aí fazendo 1 ano de acompanhamento. Já. E com a Rai eu aprendi muito assim, que a alimentação é super importante em vários períodos da sua vida. Mas como a Rai sempre passou alimentação saudável, o que dá para também colocar no nosso dia a dia, né? Vendo a sua rotina também. E a suplementação, que eu não fazia suplementação. Eu fazia a suplementação básica, whey e creatina. E com a Rai eu comecei a usar a coenzima Q10, a glutamina, que foi super importante também. Colágeno, né? Exato. E o polivitamínico mais específico, né? Para a saúde nossa da mulher também. Exatamente. Então, assim, tudo isso eu acho que ajudou também para esse período, né? Para tudo vir e acontecer de uma forma muito saudável também. E hoje, estando gestante, eu tô vivendo esse momento, assim, de uma forma muito tranquila, muito especial e conseguindo me alimentar com todos os alimentos que eu já me alimentava, né? Isso. Então, assim, Amenizando os acho que isso é efeitos muito também. importante. Como? Amenizando também os efeitos, né, Rô? Porque a gente tem, assim, uma fase inicial que exige mais da mãe, dessa reprodução, e acaba tendo menos energia. E quando você tem essa combinação, né, da alimentação, da suplementação, ameniza um pouco os efeitos. Sim. Dá essa amenizada nos efeitos. E por mais, assim, que a gente ouça pessoas falando, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, gente, procure um profissional, porque faz muita diferença. A questão da suplementação mesmo, das vitaminas. Eu cheguei na Rai, eu sou uma pessoa muito ativa. Eu dormia meia-noite, acordava às 5 da manhã. E quando eu descobri a gravidez, já vinha num cansaço sem entender o porquê.
Então, assim, eu cheguei na Rai e falei, Rai, tô grávida. Inclusive, ela foi a terceira pessoa a saber antes do meu marido. Antes do marido, Yuri, não fica bravo. Não, fica bravo. E aí a gente foi conversando, já marcamos a consulta já de uma forma diferente, mais focada na saúde minha e do bebê. Agora zero foco, vamos dizer assim, um ganho de massa, perda de gordura. Então esse também foi um processo que a Rai me ajudou e ela é uma inspiração também para mim entender isso. Porque inicialmente eu trabalho com esse mundo fitness também, então a gente se cobra um pouco mais, né? Mas conhecendo você, Rai, vendo assim sua história, vendo que tudo é possível quando a gente tem uma determinação, uma vida mais saudável, tudo fica mais fácil, né? Então, assim, as vitaminas até que você me passou, a alimentação em si, com as amêndoas também, ameixa, que tem ômega 3, tudo assim. Então, meus exames estão tudo ok. Claro que eu tô mais cansada um pouco, mas eu tô conseguindo ter as atividades de maneira assim normal. E eu tô comendo praticamente tudo que está no meu plano alimentar. E não tô tendo Só o que tá enjoos, no assim. plano, né? Porque Hã? ontem eu vi só o que tá no plano, né? Porque eu vi ali Mais ou eu vi um shakezinho que o marido trouxe. Ah, mas o shake era da Herbalife. Era da É, Herbalife. tá certo. Enfim, mas é um shake assim mais natural, né? Só que assim, eu não de... eu até sempre falei pra Rai, desde que eu faço acompanhamento com ela, eu não sigo 100%. Eu sou muito sincera. Mas eu me dedico ao máximo para seguir 70, 80%. E Isso. faz muita diferença. Tanto que no ano passado, antes da gravidez, eu cheguei a 11% de gordura. Eu não imaginava isso, né, Rai? E Foi. hoje me vendo assim, ó, 3 meses, eu estou de 3 meses, 13 semanas. O meu corpo mudou um pouco? Claro que mudou. Eu sou um tipo de pessoa que eu parando de treinar pesado, eu emagreço. Porém, meu corpo tá legal, entendeu? A barriguinha tá Lindo com uma crescendo. grávida. Isso. E as pessoas me veem, às vezes nem falam que eu tô grávida. Mas por quê? Porque tem todo um acompanhamento especial para esse momento que é muito especial. E, inclusive, eu estou com várias amigas que, né, estão gestantes e eu sempre indico e falo, vale muito a pena. É investimento assim, é investimento para você. Para O você e conhecimento também, tudo. né, Rô, que você tem, que aí você tira alguns paradigmas, algumas coisas que trazem, né, justamente igual você falou. Ai, alguém comenta que isso não pode, o outro fala que aquilo pode. E aí vira aquela bagunça na cabeça, né, de quem quer engravidar, de quem tá gestante. Então, esse acompanhamento, né, com um profissional que entende, faz você se libertar de Com paradigmas. certeza. Uhum. E aí você não deixa de comer às vezes alimento que você gosta. Isso daí é um paradigma que as pessoas têm que quebrar. Dieta, plano alimentar não é isso, né? A gente come o que a gente gosta. Inclusive teve uma época que eu falei bem assim pra Rai. Eu gosto de manga. Coloca uma manga no meu plano. Gosto muito de doce. No início da gestação não sentia vontade nenhuma, porém já há um mês assim já estou sentindo e a Rai adaptou, né? Um chocolate ali 70 na dieta, enfim, no plano alimentar. E assim, a gente não deixa de comer o meu doce que eu gosto, mas assim, é tudo com muita consciência, tudo engloba. Plano alimentar, treino, uma rotina, né? Mas é muito importante, eu falo assim, o meu corpo começou realmente a mudar depois do plano alimentar. Aê, isso aí, Rô. É isso Agora aí. o seu corpo de todas as fases, ele é meu, esse corpinho agora de barriguinha, gente. Ai, tão É fofinho, tão lindo. verdade. Veja a hora de estar com aquele barrigão. E assim, já deixando, não sei se aqui tem mamães ou mulheres que querem engravidar. Um conselho que eu dou, assim, de vida mesmo, por esse período que eu já vivo, né? Vale muito a pena se cuidar. Tudo isso é benéfico para todas as fases da sua vida. Todas. Com certeza, Né? você falou tudo, Rô. Eu ainda vou entrar mais especificamente na parte da gestação, daqui a pouco na live com elas, mas assim, já adiantando, o que você puder fazer para, às vezes, prevenir, né, de repente, até uma diabetes gestacional, a parte das estrias, né? Aquilo que você busca de conhecimento, se você puder prevenir, você não sabe o quanto que isso é gratificante. Você vai se agradecer no futuro, mas especialmente pelo seu filho, né? Então a gente Sim. depois, a partir do momento que a gente está gerando uma vida,
né? Ou só o ato de pensar em gerar uma vida, você tem que já falar assim, não, não é mais por mim, né? Com É por essa certeza. vida. E esse é o momento que você tem que pensar assim, tirar um pouco do egocentrismo, né? Que a gente acaba pensando um pouco nisso, fala assim, não, agora é o momento de pensar na saúde do bebê. E dar o melhor para ele viver essa fase com calma, com amor, com paixão, sabedoria também. E eu acho que o mais legal de tudo isso é saber assim que quando você ganhar, né, e vem pós-parto, enfim, tudo, é você saber que você vai poder voltar sem muitos danos, Isso, perfeito. né? E de forma natural, porque assim, eu acredito muito que a gente consegue chegar, lógico, gente, muita dedicação, tem que ter esforço, nanana. Eu não sou aquela pessoa que busca aquele corpo escultural, perfeito, eu gosto num corpo saudável que me faz feliz, tipo isso. Mas assim, dá para chegar nesse corpo e ter uma gestação e ter um pós-parto de forma natural? Dá sim. É só Tranquila. saber. Eu falo, É. eu sou a prova disso. E aí, Rô, nessa loucura minha, eu quero ter outro filho para provar isso, entendeu? Eu quero provar mais uma Calma vez. que, E se aproveitando, Deus quiser, daqui 3 anos eu tenho outro. vamos procriar, minha gente. Vamos procriar. Ai, filho é bênção, né? É Mas bênção. é isso. Rô, é isso. Acho que você trouxe pra gente bem o que eu queria, sabe? Trazer nessa live, essa empatia em relação à parte gestacional, à parte da preparação também. E eu estou muito feliz assim por você estar vivendo essa fase que eu amo. Eu amo gestação, eu amo pós-parto, gente. Eu amo essa preparação, porque a preparação para a vida, né? É você gerar, fazer gerações. E eu estou muito feliz pela sua participação. Obrigada por ter vindo, tá? De Obrigada. nada. Mas eu preciso, assim, puxar um pouquinho assim e puxar seu saco um pouquinho, né? Mas eu falo assim, o que eu mais, assim, gosto também, né, de ter o acompanhamento com a Rai é que ela não tem conhecimento somente nutricional, mas também na parte de personal. Então, ela, além de tudo isso, ela te dá dicas no consultório dela de exercícios, atividades, de tudo isso. E, de verdade, são dicas valiosas. Ai, obrigada por ter pincelado isso, Ela até eu esqueço. não esquece, não, porque essas dicas me ajudam. É verdade. Então, sempre nos acompanhamentos aqui, né, a pessoa, se ela começar a fazer atividade física ou se ela já faz, então eu sempre dou aquele, eu falo que eu dou meu pitaco, né? Mesmo que ela treina com outro profissional, eu sempre dou meu pitaco com o meu olhar na parte, né, de como personal trainer, mas também nutricional, para que isso case perfeitamente, né? E aí, na parte de quem quer engravidar, é extremamente importante, das gravidinhas, tirar aquele tabu que ela não pode fazer exercício. Tá aí a Rô, que desde o início está treinando, né? Desde as primeiras semanas, deu uma amenizada nos pesos, no tipo de exercício, mas continuou a vida ativa na atividade física, né, Rô? Então é E muito algo importante. também muito importante que você falou já da fertilidade masculina, isso é algo que deve ser conversado entre o casal também, porque conta muito. E a alimentação saudável, tanto para o homem, a suplementação faz toda a diferença também, porque às vezes a questão não está na mulher, e sim no homem, mas o problema, entre aspas, é do casal. Então os dois têm que trabalhar junto com aquilo, né? Um entendendo o outro e sabendo assim, mas assim, gente, a alimentação saudável em si, ela é tipo assim, é surreal de benéfico para ambos os lados, né? E para tudo. E para tudo. Isso aí. Mas muito bom participar. Eu achei que eu falei assim, gente, eu vou falar demais. Não, até que tá falando, ó, bem controladinha, foi rápida. Respira. A mãe tá. Opa, a mãe está aprendendo a ter mais calma. Mas, Rô, essa fase também tá trazendo isso para você, né? Um desejo Tá, mesmo, nossa, muito. né? Muito. Muito mesmo. Respira, que vai dar tudo certo. Ô, Rô, Foi um muito prazer. obrigada. Muito Tá obrigada bom, mesmo, então. viu? Por Um passar aqui, beijo. dar sua contribuição. Outro beijo. Obrigada a você. Beijo. Tchau, tchau. Bem, tchau. Gente, olha que Me participação tira mais. aí que eu não sei sair. Ah, tá. Então vamos lá. Eu também não sei tirar. Essa é a minha primeira live, você não tá entendendo. Pera, eu vou tentar aqui. É só desligar aí. Desliga só o. Aperta no X. Aí, saiu.
Vou abrir aqui, gente, porque eu quero falar da fertilidade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou falar então a parte da fertilidade feminina e eu quero tentar entrar e pincelar para vocês mais um pouquinho da parte gestacional, tá? Isso um pouco que a Rô falou que foi bem especial, né? Essa importância na parte nutricional antes de engravidar, mas especialmente esse período gestacional. Como é importante para você amenizar os danos, tá? Bom, e falando da fertilidade, então, feminina, a gente também fala desse estresse oxidativo que acontece, tá, mulheres? Por conta do estilo de vida, né? Se a mulher tem obesidade ou alguma outra doença, tá? Se você tem ali o uso, né, regular e crônico de bebidas alcoólicas, tá? Né? Se você vive numa vida de restrição, né, ou de desnutrição, a parte de cigarros também, exposição ambiental. Então, a gente chama isso muito de xenobióticos, tá? Então, tudo que a gente tem no nosso entorno influencia. Hoje, muito se usa aqueles cigarrinhos, né, eletrônicos, aquilo, isso tudo traz um estresse oxidativo, tá? E o estresse oxidativo está muito relacionado à infertilidade também, né? Então, o estilo de vida, a forma como que você vive a vida, traz estresse, né? E também causa infertilidade. Então, eu tenho falado muito sobre isso aqui com as minhas pacientes, com as pessoas que eu conheço, né? Sobre o estilo de vida hoje das pessoas. Alto consumo de alimentos industrializados, né? Refrigerante gasificado, né? E eu acredito muito que dentro, né, daquela marca mais famosa, além do açúcar, deve ter algum aditivo químico que traz mais necessidade das pessoas beberem, ou seja, as pessoas ficam viciadas naquilo ali. Então, esses tipos de produtos, né, trazem cada vez mais estresse oxidativo e fazem com que as pessoas se tornem inférteis. E aí a gente também tem as patologias fisiológicas reprodutivas, né? Então, hoje também, por conta do estilo de vida, as mulheres têm desenvolvido cada vez mais a síndrome do ovário policístico, né, que é uma patologia no ovário, que é a endometriose. Eu já mostrei para vocês a minha paciente Suzy, que tem endometriose, tinha o desejo, o sonho de engravidar, fez uma cirurgia, porque o caso dela era caso crônico de endometriose, e depois de um ano, um ano, 8 meses, mas acho que é 8 meses, ela conseguiu engravidar, então ela está gestante nesse momento. Mas a gente teve que entrar com uma alimentação muito especial para isso que eu vou falar para vocês, tá bom? A idade e a menopausa também, né? Hoje em dia tem isso. E infertilidade que não são explicadas, tá? Então, tudo isso gera um estresse. E aí, essa infertilidade fica instalada. E o que nós, então, temos que fazer? O que nós vamos fazer para essas mulheres que desejam... Vou ativar os comentários, caso vocês tenham um comentário, né? Se vocês querem falar alguma coisa. Então, o que nós temos que fazer para ajudar essas mulheres que estão inférteis, que estão tentando, que estão tentantes, que querem engravidar e já estão há mais de um ano sem nenhum tipo de preservativo, não está tomando nenhum remédio anticoncepcional e, enfim, não conseguem engravidar e isso já é característico de infertilidade. Então, a gente faz essa programação metabólica melhorando a condição física, estilo de vida, né? Melhorando hábitos alimentares, diminuindo o estresse oxidativo, diminuindo o peso também, tá? Então a gente precisa fazer isso, porque os fatores de infertilidade são esses: as deficiências nutricionais, as desordens hormonais, então também um acompanhamento, às vezes, com a endócrino, com a própria ginecologista, né? A exposição, então a gente vem com uma redução da exposição de xenobióticos, que são todos aqueles fatores estressantes, né, fatores tóxicos para o nosso organismo, que causa danos ao nosso organismo, às nossas células. Então a gente também trabalha tudo e de uma forma integrada, tá? E aí, na parte nutricional, a gente precisa fazer alguns processos para essa mulher favorecer o ambiente fértil. Tá? A gente tem a fase folicular, a gente tem a fase ovulatória e aí o próprio desenvolvimento fetal. Então, a gente tem que trabalhar nessas 3 fasezinhas. Então, as minhas
as minhas tentantes, se vocês não sabem, vocês passam por essas fases, tá? Então, a fase folicular a gente faz, né, com acompanhamento da ginecologista, um uso regular de alguns hormônios, né? Alguns tipos de alimentos ou plantas medicinais que vão favorecer com que essa mulher tenha um território fértil. Além disso, a gente tem alguns manipulados que a gente utiliza, né, de suplementos também. Eu vou abrir essa outra, não sei se eu mostrei para vocês, aqui. Essa laminazinha, só para mostrar para vocês que a gente tem, né, além do famoso ácido fólico, a gente tem alguns alimentos que são extremamente necessários e então, ou a suplementação para eles, tá? Então, por exemplo, a gente tem a necessidade da vitamina D, da colina, do complexo B, tá? Das vitaminas do complexo B, então B1, B2, B3, B6, B9, B12. A gente tem a necessidade da coenzima Q10, da vitamina E, da vitamina C, do ômega 3, do inositol, do selênio, da L-carnitina, tá? Então, todas essas combinações de vitaminas, por isso que a gente entra com algumas prescrições de vitaminas e minerais, que é justamente para favorecer ainda mais, através da alimentação, com que essa mulher fique mais, né, trabalhe mais a fase folicular, tá? Então, essa fase folicular, a gente entra com alimentos que são antioxidantes e anti-inflamatórios, tá? E quais são esses alimentos? Todos os alimentos que são praticamente naturais, tá? Oriundo das plantas, dos vegetais, né? Então, a gente tem as folhas verdes escuras, a gente tem as castanhas, a gente tem a aveia, a gente tem o inhame, né? Então, hoje eu tenho usado muito inhame na alimentação das minhas mulheres, todas, né? Se ela quer engravidar, inhame. Quer ficar fértil? Inhame. Quer ter uma alimentação saudável? Inhame. Quer desinflamar? Inhame. Então, estou tentando inserir o inhame na rotina, apesar que aqui não é muito comum o inhame, né? Na alimentação das pessoas, mas eu tenho trazido, né, explicado que o inhame tem muitas fibras, então a gente tem introduzido mais. E eu introduzo muito também a cúrcuma, né? Então, a cúrcuma tem nela um ativinho chamado curcumina, que a gente utiliza nessa suplementação. Hoje em dia, a gente já tem alguns suplementos, né? Por exemplo, da Vitafor, que tem a cúrcuma longa em cápsula, né? Ou então, você pode estar utilizando, né, o açafrão ou a cúrcuma em pó, por exemplo, em shot, ou até mesmo para temperar um frango, né? Então, você consegue utilizar a cúrcuma ali, até a especiaria da cúrcuma na alimentação. Às vezes, você quer colocar no arroz, dá para colocar também. Temperinho na salada, dá para colocar também, tá bom? A segunda fase que a gente tem, que a gente dá um olhar especial, é a fase ovulatória. Então, essa mulher começou a ovular, né? E aí, um parêntese que eu quero dar para vocês, que a mulher, ela libera um ovócitozinho só a cada ciclo menstrual, tá? Então, por isso que é uma tentativa, é uma única, é um por mês, sabe? Então, até ao longo da vida dela, entre 30 e 40 anos, ela vai produzir mais ou menos 480 ovócitos, né? Então, é isso que a gente tem. E a mulher, diferente do homem, ela começa a vida reprodutiva dela, né? A fase de sexualidade desde quando a mulher nasce, né? Aliás, na primeira menarca, né? Então, na primeira menstruação até a menopausa. E é diferente do homem, né? Isso já é diferente do homem. Então, essa fase ovulatória, aí a gente já diminui o excesso de alimentos antioxidantes, né? Então, aqueles alimentos que trabalham mais essa oxidação, porque isso atrapalha a ovulação. E aí a gente também vem com alguns indutores de ovulação natural. O inhame. Então, anota aí, mulheres. Anota aí. Inhame é pra vida, tá? E aí depois a gente também vem para a fase, então, do desenvolvimento fetal, né? Então, vamos lá. Fecundou, aconteceu o desenvolvimento, espermatozoide já está ali no óvulo, já está desenvolvendo um embriãozinho. Quem que a gente traz como alimento? O inhame também, mas alimentos fontes de ferro, de zinco, complexo B, vitamina E, a arginina, a vitamina D, tá? Tudo isso para deixar a parte do endométrio espesso de espessura
e nutritivo, tá? Então, por isso que aí a gente dá uma redução de alimentos antioxidantes também nessa fase, né? Depois do desenvolvimento fetal, para poder a mulher, nesse primeiro início da produção, né? Da multiplicação celular, não ter nada que atrapalhe isso, tá bom? Porque daí isso também pode ser um fator, às vezes, de indução de... como que fala a palavra, gente? De aborto. Isso, tá? Aí, ó, tira print, eu vou tirar, desativar. Tira print dessa telinha, dessa laminazinha, para depois você dar uma lida nesses suplementos, né? As minhas mulheres, então, elas fazem comigo essas etapas, ela passa por essas etapas. Eu faço a prescrição, né, de fórmulas manipuladas para essa primeira fase, que é a fase folicular. Depois de 15 dias ou 20 dias, no máximo 30, a gente vem, né, na fase ovulatória, que é a fase onde ela vai ovular, né, do ciclo menstrual dela. A gente entra com outra alimentação ou então outra suplementação e aí a gente, né, depois disso, se acabar tendo a formação do embriãozinho ali, né, teve o desenvolvimento, aí a gente entra com a alimentação na parte gestacional, né? Então, essa mãe já está gestante, já aconteceu, deu tudo certo, ela teve um território que ficou fértil, aí a gente vai tratar como gestante. E aí a gente tem os processos, né? Os processos do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre. E isso, inclusive, é bem longo, né? Seria outra live com vocês para falar da parte realmente da gestação, né? Eu até tinha a intenção de falar com vocês. Mas, já o que eu posso adiantar, que também cada processo gestacional de trimestre, né? Que é a cada 3 meses, a gente tem essa alimentação específica também, né? A primeira fase, né, do primeiro trimestre tem uma grande multiplicação celular para fazer esse bebê começar a desenvolver, né? A gente tem o desenvolvimento do tubo neural nessa primeira fase, então a necessidade nutricional é aumentada, né? A mãe às vezes se sente, por isso que ela sente essa sonolência, porque acaba que essa energia é muito sugada. Então, a parte nutricional é extremamente importante para a mãe se sentir bem, mas especialmente para nutrir aquele desenvolvimento do feto, né? A gente tem uma suplementação especial, né? Então, aqui no consultório eu faço uma suplementação para o primeiro trimestre, né? Por exemplo, a gente faz a utilização do ômega 3 e de todas as vitaminas do complexo B, ácido fólico, o zinco, né? E vários outros, vitamina C. Então, a gente coloca para essa mãe isso. Até a vitamina D também eu faço a suplementação, tá? Porque também tende a estar baixa, né? Às vezes, antes da mulher engravidar, essa vitamina D já está baixa. Como eu falo aqui a gente tem um território que é muito calor e a gente se esconde muito, às vezes, do sol, né? Nos momentos propícios para a gente poder tomar a vitamina D, que é a vitamina D do sol, que é um pouco mais biodisponível. Então, acaba que a gente tem que suplementar, porque a gente não se expõe muito ao sol. E aí eu faço essa suplementação inicial de vitamina D, de vitaminas do complexo B, né? O ácido fólico. Então eu faço uma fórmula perfeita, maravilhosa, com muitas vitaminas para essa mãe no primeiro trimestre e faço ali o ajuste nutricional para ela poder sentir menos efeitos iniciais da gestação. Depois a gente entra na segunda fase, que é o segundo trimestre, né? Então a gente já tem uma fase que tem ainda uma reprodução celular, uma formação, mas já entra numa fase que é menos, né? Menos cansativa, menos fadiga da mulher. E aí a gente vem para a terceira fase, né? Então é a formação final desse bebê, né? Ele precisa ganhar peso, né? Então existe muito a necessidade nutricional da mãe. Então, o que quero que vocês tenham a visão, né, e o entendimento, eu vou até abrir aqui um slidezinho. O que eu quero que vocês tenham o entendimento é que em todas as fases da nossa vida, né, a nutrição, ela tá aí, inserida. Se a gente quer melhorar, às vezes, uma doença, a gente vem e trata na parte nutricional. Se a gente quer, né, engravidar, a gente prepara esse território para engravidar.
Se você está gestante, você vai tratar na parte nutricional as suas deficiências, até mesmo para não desenvolver, às vezes, uma diabetes gestacional, um excesso de peso, né? Então, o quanto é importante a mãe ter esse controle do peso para passar pelas todas as fases da gestação, não ganhar muito peso, porque no final realmente gera um pouquinho mais de ansiedade, gera um pouquinho mais de estresse, né? A mãe descontrola um pouco na alimentação, o bebê também tá ganhando peso. E aí, tudo isso vai refletir no processo de pós-parto. Tudo isso vai depender do que você fez de programação metabólica lá antes de engravidar, de como você conduziu a gestação na parte nutricional, e aí o seu pós-parto, ele vai refletir nisso, né? É uma regra? Não, mas é muito grande a proporção de quão você vai se sentir muito melhor no seu pós-parto, ter um pós-parto mais tranquilo, né? Se você vai ter uma cesárea, você tem uma recuperação cirúrgica muito melhor. Se você teve o bebê de forma natural, você em poucas semanas já está muito bem. E você consegue recuperar a sua vida ativa, né? Com mais facilidade. Tudo bem que a gente tem, né, depois no pós-parto, algumas privações de sono, algumas outras questões que tudo depende muito do bebê. Mas olha, até a questão intestinal, né, a maturação intestinal do bebê, que é aquilo que faz o bebê às vezes ter cólica, depende muito da alimentação da mãe, da concepção lá antes de engravidar, dessa programação na parte gestacional do que a mãe comeu, né? O tipo de parto que essa mãe teve, se ela teve um parto cesáreo e interrompeu a gestação antes, né? 39 semanas e alguma coisa, ou se ela teve de forma natural, e aí isso reflete, né, em como vai ser a questão intestinal do bebê, se ele vai ter, então, gases, se ele vai ter ali cólicas ou não. Eu, por minha experiência, por 2 partos normais, né? Os meus bebês, meus filhos não tiveram cólica e eu não tive esse problema no meu pós-parto. Então, é como eu falei para vocês no início da live. Foi muito especial, mesmo não sabendo que isso se chamava programação metabólica, ter essa preparação antes de engravidar, porque eu falo que os 2 momentos que eu tive na minha vida foram maravilhosos na parte gestacional e no meu pós-parto, e a vontade é de ter mais filhos, até porque é um sonho, tá, gente? É porque eu sou meia doida mesmo, tá? É porque a mãe é meia doida mesmo, quer ter um monte de criança, mas também quando a gente tem, né, uma preparação, a gente se sente segura, amparada profissionalmente, né? A gente fica confortável, né, segura de fazer aquilo pelo qual nós estamos, nós mulheres aqui, que é reproduzir, não é mesmo? Então eu vou até ler aqui que a Mai mandou um comentário logo em cima. Eu quero ler para vocês. Quando eu engravidei da primeira vez, eu estava vindo de um processo de emagrecimento de 25 quilos. Voltei ao corpo rapidinho. A gestação foi maravilhosa e quase sem cansaço. Na segunda gestação, estava 20 quilos acima e foi muito difícil, muito cansaço, fora que o corpo demora a responder. Exatamente. É isso que acontece, né? Então, assim, claro que casos e casos, são pessoas e pessoas. Como eu falei, o nosso histórico depende muito daquilo que foi não só nossas mães, mas as nossas avós, né? Então a gente tem aí uma carga genética no nosso DNA que influencia isso, né? Como nós somos hoje. Só que aquilo que nós somos hoje, a gente pode programar a nossa geração futura, né? Então, como... E aí eu quero deixar essa reflexão para você que quer engravidar, para você que pretende, né, gestar, que está, às vezes, pensando, né, que é um processo que você apenas tem que engravidar e não se preparar para isso. Como você quer programar a sua geração futura? Como você pensa que você quer os seus filhos, ou melhor ainda, os seus netos? Você quer que eles sejam pessoas saudáveis, ativas, fortes, que não desenvolvam nenhuma doença, não sejam obesos, ou para você tanto faz? Vem do jeito que vier, do jeito que Deus mandar, tanto faz, tá tudo bem, eu aceito, tá escrito já, é assim que Deus quer. Se ele vai ser obeso, se ele vai ter alguma doença, enfim, era assim que é para ser, né? Então,
fica essa reflexão de que você é um programador de gerações, né? E que a gente precisa reduzir essas doenças que a geração futura já está selada a ter, né? Eu coloquei para vocês na semana passada, na live da semana passada, né, que a gente já tem uma previsão que em 2030 a gente vai ter 68% de pessoas com sobrepeso e 26% a mais de pessoas obesas. Se eu não estiver enganada, é 26% a mais de pessoas obesas. Então, já está programado que as próximas gerações, elas vão ser pessoas que têm mais peso, que estão com excesso de peso, que estão com obesidade, né? Com as cardiopatias. E aí, será que eu quero pôr no mundo um serzinho que tem um gene doente? Um gene de obesidade? Ou, peraí, é um sonho do meu coração, eu desejo isso, mas eu vou me programar metabolicamente para isso acontecer. Então, pessoas que têm, que não são inférteis, 3 meses antes já, ó, parte nutricional, suplemento, né? O casal se programar já é 3 meses antes. E se você é infértil, né? Durante um ano você está tentando, então também vir aí se programar pelo menos um ano para poder engravidar, tá? Então é isso que eu queria falar com vocês. Provavelmente eu vou ter que trazer uma live sobre a gestação, sobre a importância da alimentação, mas acho que eu nem preciso falar tanto, né, gente, quanto é importante a alimentação em todas as fases da vida, né? Até mesmo aquilo que nós consumimos vai desenvolver para os nossos filhos depois que eles nascem, né? O nosso estilo de vida dentro da nossa casa. Seu filho vê você ativa, fazendo atividade, comendo verdura, comendo fruta, aquilo que você serve na mesa, se você servir, sentar na mesa para comer, né? É um tipo de conduta que ele vai ter, é um tipo de comportamento que ele vai ter. Ou aquele tipo de padrão alimentar que você liga, pega uma pizza, né? Senta na frente do sofá, coloca um copão de cockers, né? Para você tomar. E não tem uma rotina de preparar, de cozinhar. É o que tem, come o que vier, né? É isso, gente. Fica uma reflexão para vocês, tá bom? Quanto nutricionista, quanto profissional, mas especialmente quanto mãe, tá? Quanto mãe, porque para mim isso é importante hoje na minha casa, é importante hoje na minha família, é importante para os meus filhos, né? Eu me preocupo com a alimentação, com a qualidade alimentar, embora nós somos mães, nós erramos também, não conseguimos dar conta de tudo, né? Ainda mais a mãe que quer ser moderna, que quer trabalhar, né? Mas a gente também tem que dar atenção, né? Eu até brinco assim, a criança, ela não consegue escovar dente sozinha, ela não consegue se alimentar sozinha, pegar o pratinho dela, sentar e comer. Então, quem que vai ter que ajudar essa criança a escovar o dente, né? A colocar a roupinha, a tomar o banho, a comer o papá? É nós pais, não tem jeito, né? Não temos para onde correr, então vamos fazer da melhor forma possível. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria falar com vocês sobre programação metabólica, fertilidade, gestação, responsabilidade dos pais. Um beijo para vocês. Essa live vai ficar disponível. Quero que você encaminhe para outras gravidinhas ou tentantes, tá? Semana que vem a gente tem a nossa live de novo. Se você gostou, quero que você compartilhe, comenta lá o que você achou da live, tá bom? Na semana que vem a gente tem a nossa live. Eu vou confirmar o horário certinho de se vai ser na quarta ou na sexta, mas pode ter certeza que vai ser ou quarta ou sexta, tá bom? Geralmente quarta eu tô em atendimento aqui no consultório, e aí tem agenda e acaba que fica bem apertadinho para mim poder vir aparecer aqui. Mas essa vai ser uma programação nossa da Consulta Ouro, onde eu quero trazer cada vez um tema diferente daquilo que eu trabalho aqui no meu dia a dia, de como eu faço as condutas nutricionais, como que eu, né, venho ajudando as mulheres hoje em dia, e de repente você precisa de algum desses serviços, seja na saúde da mulher, ou para o emagrecimento, ou você que quer engravidar, ou você que já está gravidinha. Na semana que vem a gente vai falar sobre o pós-parto. Amo, I love you, é o que eu estou vivendo, né? E eu quero trazer para vocês também essa experiência profissional, mas especialmente também essa experiência aqui de Rai, né? Da Rai como mãe, o que eu aplico na minha vida e o que eu tento ensinar para outras mulheres que estão no pós-parto,
até para ter um pós-parto mais leve. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre isso. O pós-parto, como ele pode se tornar mais leve e você também recuperar o seu corpo mais rápido. Tá bom? Um beijo. Ó, Kátia! Oi, Kátia! A gente vai se encontrar semana que vem. Você ajuda muito, muito obrigada. Amém. Semana que vem a Kátia, vem a Cássia, né? E assim, é muito legal que uma vem e traz a outra. Eu adoro isso. Um beijo, gente. Compartilhem, tá? Essa live para as tentantes. Até mais, até semana que vem.